Então, gente, vamos lá. Falando sério sobre a questão da lei das estatais, Isso. né? Eu peguei o debate aqui no finalzinho, o Carlos Jordi e o Evar de Mello falam lá, porque houve uma aprovação de um projeto de lei e depois que a gente foi entender o processo. Assim, eu circulo pela Câmara já faz aproximadamente 10 anos. E esse tipo de pedalada regimental é absolutamente normal. Só que o seguinte, eu acho que alguns deputados, no geral, acho que eles precisam assumir a responsabilidade por aquilo que eles fazem, né? O que aconteceu ontem? Só para você entender, de novo, com calma, naquele estilo professoral. O Arthur Lira aproveitou a sessão de ontem para colocar em votação um projeto de lei que mudava a regra de publicidade nas empresas estatais. Esse projeto, ele é de interesse da base bolsonarista. Ele é de interesse do governo, o projeto de mudança das estatais. Só que tem um detalhe, qual foi o problema? O problema foi o Jabuti incluído nesse projeto, que ele mexa basicamente com o artigo 17, parágrafo 2º, inciso 6º, se não me engano, da proposta que fala sobre a redução da quarentena de 360 para 30 dias para as pessoas que têm cargos políticos, né, assumirem estatais. Então, a pegadinha do projeto estava bem aí. Só que quando os deputados ontem viram o projeto, eles já sabiam dessa pegadinha. E aí qual foi a justificativa de todos os deputados, inclusive os da base do bolsonarista? Olha, estou votando no mérito, com base em orientação partidária, o PL orientou a favor, o PP orientou a favor, com base na orientação de bancada. E aí, depois que os caras aprovam, depois que o texto base fosse aprovado, eu teria força o suficiente para tirar só esse trecho do texto por meio de uma emenda supressiva, né? Uma emenda supressiva, para quem não conhece, ele é um artifício do regimento interno da Câmara que permite você mudar o texto de um projeto de lei apenas naquele trecho destacado na proposta. Pois bem, só que aí que tem um problema. Quando você aprova um texto base, esse texto já está valendo. E quando você apresenta um destaque de emenda supressiva, você que apresentou, que tem que brigar para conseguir os votos necessários para aquela emenda ser retirada. O que aconteceu ontem? O Novo, que apresentou a proposta, não conseguiu o número suficiente de parlamentares de apoio para tirar esse trecho sobre a lei das estatais. Então, essa que foi a grande jogada dessa pedalada regimental, como a gente costumou falar na Câmara, né? Um termo que, inclusive, foi cunhado em 2015, já na gestão Eduardo Cunha. Então, esse tipo de pedalada regimental, que era muito típica da gestão Cunha, tem sido utilizada de forma costumeira pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, o que aconteceu é o seguinte, trazendo aqui uma metáfora doméstica, né? Sabe aquela situação em que você casa, aí aparece aquele cunhado, sabe? Aquele cunhado mala que assalta a geladeira, etc. O que aconteceu foi isso, sabe? Basicamente a Câmara topou um casamento, apareceu aquele cunhado mala, né, que era para ficar só uma semana, aí foi ficando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí depois o camarada já está lá, estirado no sofá, hóspede, já né? virou hóspede, já virou morador, já assistindo, sabe, mandando no controle remoto, assistindo o futebol do final de semana. Foi basicamente isso que aconteceu, Kiss. Agora, Wilson, hoje eu vi um texto seu, em parceria com o Cláudio Dantas, sobre essa negociação do Lula e do Lira para aprovação da PEC do Lula, né, da PEC de transição. Tem sido negociado cargos aí em ministérios. Como é que está acontecendo isso? E você acha que ela vai à votação hoje? Vai depender basicamente do que o PT está disposto a ceder na esplanada dos ministérios para alguns aliados. Desde ontem, nós já estamos contando aqui essa história para vocês, que é o seguinte, o presidente da Câmara, e aí, de novo, isso foi uma conversa que eu escutei hoje pela manhã, quando o texto da PEC do Lula saiu do Senado, foi para a Câmara, e uma coisa que eu já alertava alguns senadores ali no off, ali nos bastidores, eu sempre perguntei para os senadores, senador, líder, o texto não está benéfico demais para a Câmara? Não vai ter dificuldade para a Câmara aprovar? Não vai criar algum embaraço? Porque 145 bilhões de extrateto, mais 23 bilhões com uma brecha para você utilizar esse recurso para obras dependendo do faturamento. Mais 20 bilhões, mais a liberação de 20 bilhões que estão congelados dos recursos do PIS-PASEP, né?
O PSD estimou o impacto da PEC de 195 bilhões, quer dizer, é muita coisa. Não acha que é muito benefício para o PT administrar logo de cara? Os deputados não deveriam ser ouvidos nesse processo? Que é a principal reclamação, inclusive. Exatamente. Os senadores me falavam o seguinte: não, Wilson, está tudo bem, está tudo encaminhado, os deputados vão ter complacência, vão entender a situação, vão perceber que, na verdade, você precisa dessa brecha fiscal para começar o ano. Essa era a conversa na semana passada. Só que o seguinte, Kiss, e para você que nos acompanha nesse momento, em política, quanto maior a fatura, maior a dívida. Né? Claro. É isso, gente. Política é tipo cartão de crédito, sabe? Quanto maior o gasto, maior a tua dívida. Simples assim. E aí, o centrão, que de bobo não tem nada, bobo sou eu e você. O centrão de bobo não tem nada, já aproveitou esse processo para quê? Para cobrar cargo no primeiro, segundo, terceiro escalões, para cobrar ministério, para cobrar do governo um espaço maior na esplanada dos ministérios. Ontem, foi como a gente, inclusive, como eu escrevi hoje pela manhã junto com o Cláudio, teve um líder ligado ao Lula que me falou abertamente, eu não vou falar o nome do líder, enfim, para resguardar a fonte, o chamado off, que a gente utiliza no jargão jornalístico, mas ele me falou com todas as letras: Wilson, a PEC será resolvida no momento em que o presidente Lula anunciar a sua esplanada dos ministérios. É isso, sabe? E isso, Kiss, é uma coisa que eu vou até escrever durante o dia, já criou um embaraço na nova base governista. Porque o PT não quer abrir muito espaço, né? E já tem muito petista falando: olha, eu acho que o presidente Lula errou ao antecipar a adesão ao Arthur Lira como presidente da Câmara na próxima legislatura. Por quê? Porque agora o Lira, ele criou uma situação em que ele pode cobrar uma fatura cada vez maior do PT. De novo, quanto maior o projeto, quanto maior a abrangência, quanto maior a dificuldade, maior é a fatura que se coloca para o próximo governo. Então, assim, ontem, outra frase que eu escutei muito, Kiss, foi o seguinte, com o governo Lula, voltou a política clássica de negociação, aquela política que a gente estava acostumado há alguns anos. E com esse retorno, também voltam esses acertos por cargos, emendas, indicações, sabe? União Brasil está de olho, quer pelo menos 2 a 3 ministérios, sabe? O MDB quer 3 ministérios, mas ao mesmo tempo quer que a Simone Tebet seja incluída na cota pessoal do presidente Lula, do presidente eleito Lula. O PSD faz questão de ter a infraestrutura, porque o Rodrigo Pacheco ele tem interesse no Ministério da Infraestrutura. Provavelmente esse nome seria o próximo ministro da Infraestrutura, dizem aí, provavelmente seria o Alexandre Silveira, que é um camarada ligado ao Rodrigo Pacheco e não tem mandato na próxima legislatura. E o PT também vai precisar, nessa contabilidade, nesse xadrez ministerial, vai precisar contar o deles também, né? Quais serão os deputados da bancada do PT que vão assumir o ministério? Estão falando aí do Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, para assumir o Ministério da Educação. Né? 9 em cada 10 integrantes do governo falam que, de fato, vai ser o Reginaldo Lopes. Né? Como é que vai ser? Como é que você vai contabilizar? Trazendo uma informação que a gente tinha para vocês, que eu vou publicar daqui a pouco. Renan Calheiros, aliado do Lula, já é cotadíssimo para ser o líder do governo no Senado a partir de 2023. Então, assim, notícia quentinha, trazendo aqui em primeira mão para vocês. Então, assim, tem muita coisa a ser negociada e um bastidorzinho quentinho para vocês, só para falar aqui, só para valorizar a minha presença aqui. E a gente gosta desses bastidores aqui, né? Só para valorizar um pouquinho, que eu vou, inclusive, daqui a pouco, você vai ver no site a nota completa. Ontem teve uma reunião entre a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Lindbergh Farias, deputado federal eleito, ex-senador, no gabinete do Renan Calheiros, em que eles já discutiam o quê? Essa força do Lira. Então, já há um incômodo ali no entorno do Lula com esse poder exacerbado do Lula, já estão traçando ali um planinho para tentar desempoderar o Lira. Se vão conseguir, sinceramente, eu acho bem difícil, até porque amanhã o Congresso Nacional já vota uma mudança legislativa regulamentando o orçamento secreto. Isso também entra na conta.
Então, assim, vejam que o xadrez político, nesse momento, ele é um xadrez muito complexo e eu sinceramente, assim, hoje o Reginaldo Lopes deu uma entrevista para a Globo News, desculpa te cortar, Cris, só para fechar o raciocínio, eu sei que estou falando demais, mas o Reginaldo Lopes ele falou hoje para a concorrência uma coisa que acho que é sintomática. Perguntaram para ele, líder, de 0 a 10, qual é a chance do texto passar na Câmara sem alterações? Ele disse 9. Então, assim, quando um líder do PT me fala isso, é otimista? É otimista, mas nas entrelinhas, o próprio PT tem um receio, já sabe que o texto não deve passar do jeito que está. Há uma resistência enorme, principalmente da base bolsonarista. Pelo menos, o próprio PT já contabiliza que pelo menos 120 parlamentares vão votar contra esse texto. Nós estamos, inclusive, dando a lista de alguns parlamentares que já abriram o voto. Então, assim, é uma votação difícil. E, assim, se o PT já abrir hoje os cargos para a Lira, para os aliados, para o Centrão, pode ser que essa PEC seja votada hoje. Se o PT resistir, aí essa novela vai se perdurar nos próximos dias. Perfeito. O PT não tem muita escolha, né, pelo visto. O PT não tem muita escolha. Ele vai ter que ceder a algum ponto. Política não existe essa coisa de ganha-ganha, né? Você vai precisar ceder. Agora, tem que ver até que ponto o PT vai querer ceder. Se o PT insistir na tese de 2 anos, porque esse é o ponto nevrálgico da PEC, são os 2 anos de vigência, 23 e 24. O PT trabalha para manter esse aspecto do texto. Eles acham que é importante você ter esse extrateto de 145 bi durante 2 anos. Eles até já admitem perder na questão do PIS/PASEP ou na questão dos recursos extraordinários para obras, dependendo do faturamento, da receita. Tá? Mas os 2 anos o PT não abre mão. Só que o seguinte, esse é o ponto que PP, PL, republicanos, eles não querem abrir mão. Então, justamente esse é o cálculo. O PT pode ter 2 anos, mas vai ter que ceder muito na composição ministerial e vai ter que sinalizar positivamente frente a esses personagens como, de novo, Lira, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira. Vai ter que, inclusive, até sinalizar para alguns aliados o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, e também vai ter que sinalizar também em relação à parte da bancada do PL do Nordeste, que seria Lula, tá? Mas eles ainda esperam ali um movimento dos emissários do Lula para que de fato eles consigam em algum espaço na esplanada dos ministérios. E o Mário Jorge está comentando ali, falando, Wilson, essa é a verdade. Quem é sujo nunca vai ser limpo. Essa história é velha. Essa história é velha e voltou com tudo, né? Essa é a verdade. A política como ela voltou absolutamente com tudo. E o Murilo perguntando sobre a questão da Simone, que ela tomou um chá de sumiço, há um imbróglio no PT em relação à indicação da Simone Tebet, né? A Simone quer o Ministério da Cidadania, né, para cuidar ali do Bolsa Família, mas o PT não abre mão desse ministério. E só para vocês terem uma ideia de como é que o PT age, né, e essa é uma frase que eu escutei ontem, que o Lula, durante a campanha, falou de frente ampla, uma brincadeira que já se fala nos corredores do Congresso, é o seguinte, essa frente ampla do PT é tipo caviar, sabe? Nunca vi, não conheço, não ouço falar, entendeu? É a frente ampla caviar, entendeu? É isso. Nunca vi, não conheço, não ouço falar. Que é isso, o PT, o espaço que eles deram, por exemplo, para o União Brasil foi oferecer o Ministério dos Direitos Humanos para a Daniela do Vaguinho, né, deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, e aí? A Daniela quer? Ela gostaria, mas a União quer uma coisa mais pomposa, quer infraestrutura, quer desenvolvimento regional. Sim. Então, assim, porque eles querem carimbar, né? Eles querem, não, essa obra aqui foi do União Brasil. O PT oferece, né? O camarada te oferece, você quer filé mignon, o camarada te oferece carne de pescoço. Em política isso não funciona, gente. Ele vai ter que trabalhar muito para conseguir acomodar esse arco político aí, já que ele não tem a maioria aí na Câmara dos Deputados, especialmente, né? E vai ter que trabalhar muito mesmo.